Gente, já chegou 2016. E como todo ano que começa, ele sempre vem cheio de esperança e promessas novas, como as de que você vai ganhar na Mega Sena esse ano, as de que você vai se inscrever na academia e começar aquela dieta, ou então de que você vai acordar mais cedo sábado e domingo para ir passear com seu cachorro no parque. Mesmo se nada disso acontecer, uma coisa é certa: a gente vai ter muito filme pra assistir esse ano. E vai ser um ano muito grande, especialmente pra quem é nerd e fã de quadrinho. Não que uma coisa anule a outra. Então eu resolvi falar dos filmes mais antecipados de 2016. Mas só lembrando que vão ser os filmes que vão lançar esse ano e não os que lançaram ano passado, mas infelizmente só chegam no Brasil agora. Já daqui a umas semanas, em fevereiro, a gente tem Deadpool. Esse filme conta a história do Wade Wilson, que é um ex-agente das Forças Especiais e que passa por um experimento que deixa ele com regeneração acelerada. A partir daí ele cria o alter ego Deadpool e vai atrás do cara que ele acha que destruiu a vida dele. Why the fancy red suit, Mr. Poole? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise, this is a different kind of superhero story. Esse filme se diferencia dos outros do gênero por várias razões, mas logo de cara, a primeira é porque ele não é um herói. Ele é um mercenário e que pode ficar brincando com a linha entre mocinho e vilão, bem como entender. Ele é um dos poucos personagens que tem noção de que faz parte de uma história em quadrinho e que quebra a quarta parede falando diretamente com o público, o que os roteiristas já mostraram pelos trailers que vão usar a favor deles. Esse filme foi escrito pela dupla que fez Zumbilândia, que é um dos melhores filmes de zumbi que tem por aí. Ou seja, eles entendem de comédia. Isso é extremamente importante para esse personagem, porque ele é muito conhecido pelo humor obscuro e distorcido dele. Eles já estão mostrando isso nos trailers e também na divulgação do filme, que tá sensacional. Até cartaz alternativo para levar mulheres para o cinema do Dia dos Namorados americano eles estão fazendo. O filme foi classificado para maiores de 18 anos, o que quer dizer que eles pesaram a mão na violência e no sangue. O Ryan Reynolds já fez esse personagem antes no filme do Wolverine Origins, que foi um desastre para dizer o mínimo. Então, para ele ter voltado para esse papel, quer dizer que a gente pode ter um pouco de esperança de que não vai ser outro desastre da carreira dele. E no começo de março a gente tem Ave César, que já pelo elenco a gente vê que vai ser grande. Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Josh Brolin, Jonah Hill, George Clooney, Ralph Fiennes. Mas o real motivo pelo qual vocês têm que aguardar esse filme são os diretores. É a nova comédia dos irmãos Coen, que são responsáveis por filmes como Fargo, Queime Depois de Ler e O Grande Lebowski. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. Esses caras fazem o roteiro, produzem e dirigem o filme. E eles têm um humor muito peculiar e são conhecidos pela criatividade que eles têm nas comédias. Como é um projeto deles, eles não têm por trás um estúdio falando pra eles colocarem piadas mais engraçadas, ou então piada de peido, palavrão. Enfim, essas coisas que a gente está acostumado a ver nas comédias hoje em dia. E a história que a gente vai acompanhar dessa vez é sobre um agente nos anos 50 que o trabalho dele era resolver problemas para os atores do estúdio. E nesse dia que eles vão mostrar, o maior astro deles é sequestrado por um grupo chamado O Futuro. Os dois próximos filmes são as histórias mais aguardadas das histórias em quadrinhos. O primeiro filme é Batman vs Superman: A Origem da Justiça, que vai trazer os dois personagens mais icônicos da DC um contra o outro. Eu tava esperando muito por esse filme. Mas o último trailer tirou um pouco dessa ansiedade. Foi um trailer que acabou mostrando muito e que já deixou as pessoas a parte do que vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro ato da história. Também mostrou um pouco de como a DC tá meio desesperada pra alcançar a Marvel, tanto em apresentar todos os personagens como no tonzinho de comédia. She with you? I thought she was with you. Na minha opinião, eles deviam ter feito um segundo filme do Homem de Aço pra tentar resolver esse problema de imagem que ele ficou depois do primeiro filme. Afinal, sair destruindo prédios e matando pessoas não é lá muito salvador da pátria como é o Super-Homem. O filme devia focar mais no embate desses personagens e nas opiniões divergentes, nos ideais deles, do que tentar mostrar toda a Liga da Justiça. Mas vamos esperar que eu esteja errada e de que o Zack Snyder vai conseguir. Em abril, do outro lado da moeda, a gente tem a Marvel estreando a sua terceira fase com Capitão América: Guerra Civil.
ou mais conhecido como Os Vingadores 3. Os irmãos Russo voltam por trás da câmera para dar continuidade à história que eles começaram em Soldado Invernal. Esse filme foi considerado um dos melhores filmes da Marvel porque os diretores não trataram apenas como uma história em quadrinhos. Eles fizeram um filme de espionagem dando um tom um pouquinho mais obscuro a essa história. E nesse novo filme nós temos personagens que nós já conhecemos há 5 filmes, ouviu DC, e que nós já temos um apego emocional a eles. E dessa vez a gente vai ter que escolher um lado, porque o Steve Rogers e o Tony Stark vão tomar posições diferentes contra o governo americano. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If we can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. Tem duas coisas que eu tô muito curiosa pra saber como eles vão lidar. Uma é como eles vão introduzir um Homem-Aranha nessa história. Primeiro porque eles estão colocando um novo ator pra ser o Homem-Aranha, e segundo porque ele é um personagem central dessa história da Guerra Civil. Por ele ser o Peter Parker, o bom amigo da vizinhança, a gente consegue se identificar melhor com ele e ele fica mudando de lado, meio que ditando pra quem a gente tem que estar torcendo. E onde ele escolhe o final é o time basicamente que a gente vai apoiar. Ele tem a identidade mais vulnerável da história e uma das mais secretas no universo dos quadrinhos da Marvel. E a outra coisa que eu quero muito saber é se eles vão ter a coragem de matar um personagem principal que morre nos quadrinhos. Afinal, tem contrato já acabando e ou eles renovam ou eliminam. E em maio, o Bryan Singer vai me dar de aniversário mais um filme do X-Men. Eu gosto muito do Bryan Singer sendo diretor porque ele conhece os personagens, ele conhece os quadrinhos e ele é muito fã. E o vilão que eles vão enfrentar dessa vez é o Apocalipse, que é um dos vilões mais poderosos do mundo do X-Men e que depois de um longo sono acorda meio desapontado com o mundo e resolve que ele quer purificar a humanidade e se tornar o novo rei. You are all my children, and you're lost because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you. Esse vilão vai ser interpretado pelo Oscar Isaac, que estava em 2 dos meus filmes favoritos de 2015, Ex Machina e Star Wars. Ele é definitivamente um talento em ascensão que todo mundo tem que prestar atenção. Estavam falando um pouco mal do visual do personagem, que ele estava parecendo um vilão de Power Rangers, mas eu acho que no contexto do filme e com a atuação do Oscar Isaac, vai dar tudo certo. O elenco original volta e alguns deles já anunciaram que pela última vez, e a gente também vai ser introduzido a novos personagens que devem tocar a franquia nos próximos filmes. Eu só tenho uma crítica de antemão. Eles deviam ter aproveitado que estão nos anos 80 e terem deixado os X-Men com aqueles uniformes dos quadrinhos que eram demais. E em junho a gente tem Procurando Dory, que é uma das continuações mais aguardadas dos últimos 13 anos. Eles estão deixando a história meio vaga, mas eu tenho um palpite. A Dory se perde. Eu lembrei de uma coisa! Isso não é possível. Ou é? Tá bem, é tipo uma imagem na sua cabeça. Aí você pensa, eu já vi isso antes. Eu acabei de usar a palavra antes, o que significa que eu lembrei de alguma coisa. Do que eu tava falando mesmo? Minha família! Eles estão em algum lugar, tenho que encontrá-los. O roteirista trabalhou em Procurando Nemo, Toy Story e Wall-E, que são os favoritos da Pixar. E assim, ele também teve bastante tempo para desenvolver a história. Se não deu para fazer uma boa, acho que nem merecia sair do papel. Em agosto a gente volta para a história em quadrinho com o Esquadrão Suicida. Esse filme conta a história de um grupo de prisioneiros que são convocados para tarefas em troca de sentenças menores. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good. They're bad guys. Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability. What makes you think you can control them? Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living. Esse filme é uma grande aposta da DC porque muita gente não conhece esses personagens e os quadrinhos também tiveram dificuldade para se estabelecer. Eles foram descontinuados várias vezes, mas eles sempre voltavam e com personagens diferentes. Essa é uma das coisas que o filme tem a favor deles, que se de repente um personagem não funcionar, mas o filme for legal, eles podem substituir. Mas o elenco parece estar super em sintonia, então acho que vai ser difícil eles fazerem isso. A Arlequina nem apareceu direito, mas já é uma das favoritas e foi a fantasia mais usada no Halloween do ano passado. E uma coisa que todo mundo tá curioso é pra ver o novo Coringa do Jared Leto. Acho que a grande chance desse filme é que o público adora uma história de redenção, especialmente se ela tem bons vilões que a gente consegue entender de onde eles estão vindo.
Em setembro e outubro a gente tem meio que um recesso desses blockbusters para entrarem os filmes de Halloween. E aí em novembro volta a Marvel com Doutor Estranho. O Scott Derrickson, que foi o escolhido para dar vida a esse personagem, é um diretor muito conhecido por fazer filmes de terror. Então a gente já pode esperar que esse filme vai ser um pouco mais sombrio do que geralmente são os filmes do universo cinematográfico da Marvel. Ele vai contar a história de um cirurgião que tem a sua carreira destruída e é adotado por uma feiticeira que começa a treinar ele. A história do Doutor Estranho envolve muita magia, envolve outras dimensões, então a gente já pode esperar que vai ser um universo novo que vão explorar. Fora isso, é a chance da MCU de quebrar um pouco a formulinha dos filmes de super-heróis que eles têm. O protagonista vai ser interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que apesar de já estar um pouco batido nesse tipo de papel de arrogante, mais brilhante, acho que ele vai fazer um excelente trabalho e que é uma chance também dele mostrar que ele não é só isso. E algumas semanas depois nós vamos ter Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é um spin-off do Harry Potter, porque visitar esse universo 8 vezes não foi o suficiente. A gente vai acompanhar o Ed Redmayne, que vai fazer um papel de um professor de Hogwarts que busca criaturas e cataloga elas para fazer um livro. Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. A história vem de um livro bem pequeno, mas a gente tem a sorte da autora participar como roteirista. Ou seja, o conhecimento dela desse universo pode ampliar bastante a história sem ficar parecendo que foi um livro transformado em 2 filmes. Em vez da Inglaterra, agora as aventuras vão ser em Nova York e parece que vai ser um filme um pouquinho mais adulto, que vai ser para aquele público que cresceu vendo Harry Potter e agora quer um pouco mais. E o último filme, que é o mais esperado, pelo menos pra mim, é Star Wars Rogue One, que estreia 16 de dezembro. Rogue One é o nome do grupo de rebeldes que tem a missão de roubar os planos da primeira Estrela da Morte. Sabe aqueles planos que a Princesa Leia coloca no R2-D2 no início do episódio 4? Pois é. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Esse filme vai iniciar uma nova fase para o universo do Star Wars. Vai ser o primeiro da antologia que vai começar a contar histórias menores e de origem dos personagens que não são da família Skywalker. Já foram anunciados filmes de origem do Han Solo, do Boba Fett e agora estão na especulação de ter um do Obi-Wan Kenobi. Pra quem não me conhece, eu sou super fã de Star Wars e eu amei o episódio 7. Então eu tô com bastante esperança pra esse filme. Acho que a Disney e a Lucasfilm estão fazendo uma coisa muito bacana, estão conseguindo chamar um público novo e também dar pro velho aquela nostalgia que todo mundo gosta. A gente vai ter uma nova protagonista feminina, que vai ser a Felicity Jones, e o Mads Mikkelsen também tá nesse filme, e ele é um ator com muito talento que eu adoro muito. Então, pra você que é preguiçoso e não quis ler aquele texto passando no começo do episódio 4, eles vão fazer um filme só pra você. Mas a minha lista de filmes tem pelo menos uns 40. Então, se você tem curiosidade de saber que outros filmes vão estrear que não são tão grandes assim ou não são de quadrinhos, comenta aqui embaixo que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. E se você gostou, lembre-se de dar like e de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau!